Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline e os Livros. No vídeo de hoje nós vamos continuar então com a leitura da Revolução Russa, do Richard Pipes. Esse aqui é o terceiro vídeo dessa série e no vídeo 2 eu deixei vocês então com a promessa de que entrariam outros personagens na nossa história. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho mais do Zubatov. Vocês devem se lembrar que no último vídeo eu falei sobre esses sindicatos regulados pela polícia, chamados de Zubatovщина, em homenagem ao Zubatov, que era o chefe de polícia de Moscou e que então fez uma grande pesquisa antes de sugerir a implementação desse tipo de sindicato. Sob as ordens do Pleve, ele tinha a intenção de criar uma espécie de cooperação dos trabalhadores para com o governo e também com a polícia. Então, o que ele fez foi se infiltrar nessas reuniões, nessas usinas, nesse ambiente operário. E lá, ele descobriu que essas reivindicações dos trabalhadores eram, na verdade, muito ingênuas, muito apolíticas. Elas eram inofensivas. E elas iam adquirindo um caráter político, um caráter revolucionário, na medida em que as leis russas tornavam ilegais qualquer tipo de associação e qualquer tipo de autonomia. Isso tudo começou a ser observado pelo Zubatov em 1898, um ano antes do problema nas universidades começar. E o que ele fez com tudo isso? Ele fez um grande relatório informando tudo ao chefe de polícia de São Petersburgo, que era o Dmitry Trepov. E nesse relatório ele salientava algumas vezes que era a rigidez das leis russas que empurravam os trabalhadores na direção dos movimentos revolucionários. O governo então, mais ou menos conscientemente, acabava transformando as reivindicações econômicas, reivindicações de ordem prática, em delitos de caráter político. E o Zubatov concluía com a proposição de que se o governo conseguisse conceder alguns benefícios e alguma autonomia, conseguisse ceder a algumas das reivindicações dos trabalhadores, não haveria mais necessidade de se preocupar com esses intelectuais que lideravam esses movimentos revolucionários. Então, com a ajuda do Trepov, que era o chefe de polícia de São Petersburgo, e do governador de Moscou, que era o Grão-Duque Sergei Alexandrovich, os sindicatos oficiais começaram a ser organizados. O Zubatov no início teve o apoio do círculo mais próximo do czar, mas havia sempre o receio de que esses grupos pudessem colocar o governo numa espécie de saia justa, encurralado entre as reivindicações dos patrões, dos empreendedores e as reivindicações dos trabalhadores, dos operários. Em 1902, então, a Rússia contava com 3 sindicatos principais, o de Moscou, o de São Petersburgo e o de Varsóvia, que ficava na Polônia, mas vamos lembrar que a Polônia ela era o quintal, ela era dominada completamente pela Rússia, desde a época da Catarina Grande. O Zubatov se tornou então diretor dessa seção especial do Departamento de Polícia, voltada para a regulação e para a observação do comportamento dos operários nesses sindicatos. E ele passou então a exigir e a colaborar para uma espécie de formação dos oficiais da polícia, numa espécie de serviço de contra-inteligência. Ele exigia que os oficiais se dedicassem a tarefas de contra-inteligência política, para estarem profundamente familiarizados com os escritos dos principais teóricos socialistas, assim como com a história dos partidos europeus dessa mesma tendência. Existe um ponto muito importante que o Pipes vai trabalhar mais à frente, mas que ele já adianta um pouquinho na introdução desse livro, é a participação de partidos alemães em apoio ao movimento bolchevique na Rússia. Isso é algo que ele vai trabalhar mais tarde, mas aqui a gente já pode ver que existe uma suspeita do Zubatov de conexões entre esses movimentos radicais revolucionários e outros partidos com ideias mais ou menos semelhantes que estavam na Alemanha, na Suíça, em outros países e que mantinham vínculos com esses jovens, esses revolucionários russos. No início, essa onda dos sindicatos regulados pela polícia foi um sucesso.
Até mesmo os operários judeus da zona de reassentamento começaram a participar dessas reuniões e a se integrar aos sindicatos. O governador de Moscou, o Grão-Duque, ele conseguiu que mais de 50 mil operários marchassem com ele até o monumento em homenagem ao Alexander II. Mas menos de um ano depois, em 1903, aconteceu uma greve geral em Odessa e a polícia e os oficiais do sindicato acabaram apoiando os patrões em detrimento dos trabalhadores. Isso acabou colocando por terra toda a iniciativa e todo o trabalho que o Zubatov tinha começado. Os trabalhadores começaram a ficar cada vez mais desconfiados e toda a confiança que eles tinham começado a depositar no governo começou a cair, e dessa vez de uma forma aparentemente irremediável. O Pleve, que era o ministro do interior, destituiu o Zubatov do cargo, do controle dessa seção especial da polícia, mas ele procurou manter alguns desses sindicatos. Em 1904, houve um problema muito grande com relação à política externa da Rússia. Foi quando a Rússia entrou em guerra com o Japão. E na nossa história vai entrar então um outro personagem, o Sergei Witt, que era então o ministro das finanças, um ministro bastante liberal e que era inimigo mortal desse Pleve. Enquanto o Pleve representava esse lado ultraconservador e antissemita, esse ministro Witt, o liberal, ele representava tudo aquilo que os moderados queriam na Rússia. Um parlamento, uma certa autonomia e uma espécie de diálogo com o governo. O Witt advogava que essa guerra contra o Japão tinha sido nada mais nada menos do que uma invenção incitada pelo Pleve para desviar a atenção dos problemas que ele não estava conseguindo enfrentar contra os operários e contra os estudantes. E o Witt, como ministro das Finanças, ele tinha um lugar de confiança, porque ele havia sido um dos responsáveis pela industrialização da Rússia. Ele tinha sido ministro desde o governo do Alexander III e ele era um dos homens de confiança do czar. Ele queria atrair os mercados estrangeiros para consumirem os produtos manufaturados produzidos pela Rússia. E ele achava que os destinos mais promissores, que trariam então o mercado consumidor para a Rússia, seriam esses países no Extremo Oriente. E, sobretudo, na China, na região da Manchúria. Então, vamos começar a entender que a iniciativa de começar essa guerra com o Japão, na verdade, ela começou no Ministério das Finanças, liderado por um liberal. Foi o Witt quem tinha convencido Alexander III, em 1886, a construir a grande ferrovia Transiberiana, a ferrovia mais extensa do mundo. Mas voltando então ao ponto onde nós estamos, em 1904, o Witt queria explorar o Oriente para potencializar a economia russa. Pelo menos foi o que ele escreveu em sua defesa, em suas memórias, muitos anos mais tarde. Mas o fato é que a penetração econômica que se fez da Rússia na região da Manchúria, ela foi feita de uma forma muito militarizada. Em 1895, cerca de 9 anos antes do problema com o Japão começar, a Rússia tinha feito um acordo com a China. Ela queria então estender a ferrovia Transiberiana até o porto de Vladivostok, passando pela região da China, pela região da Manchúria. A China aceitou esse acordo contanto que a soberania chinesa fosse respeitada. E aqui, se a gente começa a olhar esse mapinha, a gente já começa a entender e a se aproximar da confusão que aconteceu e que levou à guerra contra o Japão. Mal assinado esse acordo, a Rússia praticamente o interrompeu de imediato, porque logo em 1898 eles enviaram tropas militares e policiais para construir uma base militar em Harbin. E eles conseguiram um acordo de arrendamento da região de Port Arthur por um período absurdo de 99 anos. Em 1902, houve uma conferência de altos funcionários russos para discutir todo esse problema na Manchúria. Os estrangeiros eles não queriam investir nas indústrias localizadas no Extremo Oriente, mesmo que fossem indústrias russas, porque ele não era um território russo, então eles tinham muita desconfiança. Para resolver esse problema e assegurar o investimento dessas empresas estrangeiras, o que a Rússia fez? Na verdade, o que esses políticos, esses altos funcionários fizeram em nome do governo russo?
eles começaram a arquitetar um plano de colonização russa da região da Manchúria. Eles queriam então consolidar a autoridade russa sobre a região e acabar assim com algo que eles haviam prometido 7 anos antes, que era a soberania chinesa. O Witt, esse mesmo ministro liberal que estava nessa reunião, ele foi um daqueles que votaram a favor da anexação da Manchúria ao Império Russo. Em 1903, o Nicolau II aprovou finalmente essa anexação. Ele estava muito contente e escreveu numa carta à sua mãe que finalmente a Rússia teria um porto no Oriente que não ficasse congelado tantos meses por ano. O Japão começou a ficar receoso, mas ele respeitou a decisão da Rússia e acabou propondo um acordo, de modo que a região da Coreia não fosse ameaçada, porque a região da Coreia era muito próxima das fronteiras com o Japão e o Japão tinha um interesse em explorar, através de madeireiras, a região da Coreia. Então eles tinham esse interesse econômico e tinham o interesse de proteger suas fronteiras. Eles estavam dispostos a respeitar essa anexação da Manchúria pela Rússia se a região da Coreia fosse preservada. Nesse mesmo ano, o Nicolau II teve a brilhante ideia de aposentar o Witt do Ministério das Finanças. Ele era um cara muito empreendedor, ele era um cara até mesmo ousado, mas ao mesmo tempo ele não era um dos radicais desses altos funcionários. Então, ele que tinha proposto e tinha assinado o acordo com a China, ele mais ou menos era uma peça que estava equilibrando a relação da Rússia com a China e também a relação da Rússia com o Japão. Foi uma péssima ideia do Nicolau ter feito isso. E aí, esses especuladores russos, esses aventureiros que tinham muito dinheiro para investir na região da Manchúria, o que eles fizeram? Eles começaram a atrapalhar o Japão. O Nicolau II ele não sabia que o Witt tinha essa influência, esse peso tão grande, que ele tinha esses aventureiros econômicos ali no cabresto. E aí, quando o Witt saiu de cena, esse controle exercido sobre esses ímpetos de avanço econômico, de potencialização econômica, eles foram interrompidos. E então, esses exploradores acabaram dando livre curso às suas intenções de aumentar o mercado consumidor dos produtos que eles tinham a oferecer. O Japão tentou inúmeras vias de conciliação, tentou todas as vias diplomáticas possíveis e impossíveis. E isso é muito bem descrito no livro do Robert Messi, Nicolau e Alexandra, o último casal Romanov. Ele fala muito bem sobre o papel do Witt e fala muito bem também sobre o papel dos diplomatas japoneses numa tentativa de evitar a guerra. Ele também vai falar sobre como o Willy, esse primo que era praticamente gêmeo dele e que era o Kaiser da Alemanha, como esse primo Wilhelm incentivou o Nicolau então a não só defender a anexação da Manchúria, como a enfrentar o Japão. A meu ver, o Messi explica até melhor do que o próprio Pipes esse desejo da Rússia de se estender para um porto que não ficasse congelado, como era esse de Vladivostok, o último ponto da ferrovia transiberiana. Mas ele não comenta, ele não discorre muito sobre o imperialismo japonês como faz o Pipes. O Pipes faz uma bela e detalhada descrição sobre os avanços do Japão, sobre o crescimento econômico e militar que o Japão fez em pouco tempo, em poucas décadas, e como havia ali uma situação de disputa nesses territórios que interessavam tanto aos japoneses quanto aos russos. Mas um aspecto que infelizmente é preciso reconhecer e que é bastante ressaltado tanto pelo Messi quanto pelo Pipes é que a Rússia sempre procurava agir por meio de subterfúgios. Sem declarar os seus reais interesses, eles assinavam alguns documentos, mas as suas ações eram, na verdade, completamente contrárias. Mas contrárias de modo que, se houvesse alguma coisa, eles não precisassem se responsabilizar. Se algo desse errado nesses planos, eles poderiam sempre alegar alguma outra razão que os eximisse de se responsabilizar pelo grande problema que estava acontecendo ali. E esse problema com o Japão foi realmente terrível. A Rússia já estava enfrentando uma dificuldade extrema com questões internas, operárias, universitárias. Ainda foi colocar o exército russo,
que era um símbolo de soberania, de poder e de confiança do povo, numa situação muito difícil. Eles não sabiam que iam enfrentar um gigante militar que o Japão tinha se tornado em poucas décadas. O Japão queria a Coreia por uma questão de fronteiras e por uma questão de explorar as madeireiras na Coreia. E os russos, na verdade, representados por esse pequeno grupo de aventureiros, de empreendedores econômicos, eles entraram então na disputa com a Coreia. E o Nicolau pagou para ver. Ele achou que valia a pena pagar o preço. E ele se deu muito mal. Ele achava, assim como o pai dele, Alexander III, que os japoneses eram completamente feudais, que eram um povo que não tinha avanços militares, que não tinha um exército forte, e eles se deram muito mal. E um pouco dessa história vocês podem conhecer nesse vídeo aqui, que eu vou colocar aqui em cima nesse card, em que eu falo mais sobre essa conquista, essa disputa da região de Port Arthur. Enquanto havia essa confusão e vários navios, várias esquadras russas afundavam, torpedeadas pelo Japão, o Nicolau rezava e escrevia cartas à sua mãe, esperando que fosse ficar tudo bem. Enquanto isso, na política interna, no âmbito interno, a Organização de Combate Socialista Revolucionário dirigia as operações terroristas no país. Vocês se lembram daquela mesma frente de combate do Partido Socialista Revolucionário? Pois é, aqueles que vinham criando problemas em 1899 vão agora se aproveitar da situação de guerra contra o Japão para investir nesse combate, nessa destruição do regime autocrático. Eles assassinaram o Pleve em 15 de julho de 1904. Como todos odiavam o Pleve, tanto o governo, quanto os altos funcionários, quanto o povo, quanto os estudantes, como ele era odiado de uma forma geral, todos tinham motivos para assassiná-lo. Mas houve a morte de outros ministros. O ministro da Educação, o ministro do Interior. Então, essa morte, esse desrespeito, esse ataque, essas figuras centrais dos ministros acabaram então mostrando como a autocracia na época estava agonizando. O governo, o Nicolau II, os outros governadores, esses outros funcionários que tinham então o império sob seu comando, pareciam não ver o que estava acontecendo. Vocês se lembram da greve da ferrovia da linha Moscou-Kazan, que é bastante detalhada no Dr. Zhivago? Pois é, nada mais plausível, nada mais verossímil do que esse acontecimento. Realmente, aqui no livro do Pipes, a gente vai conhecer muitas das rebeliões, das insurreições, dos saques que aconteceram em Moscou e em São Petersburgo. E a greve nas ferrovias, nas usinas, como tudo isso começou a aumentar e a crescer durante esse período da guerra com o Japão e depois. E vejam vocês que num país em que a autocracia solta os cachorros em cima do povo, em que a polícia tem autonomia total para entrar em choque contra a sociedade civil, se ela percebesse a menor tentativa de reunião, de aglomeração, os revolucionários, esses radicais, eles eram vistos como os heróis, os paladinos da justiça. E foi aí então que a Rússia começou a perder o seu império. Começou a perder o seu império no nível ideológico, cultural, social, econômico. Ela começou a dar lugar então a esse desejo de mudança. Um desejo que vinha sendo semeado pelos movimentos radicais. E foi assim então que os terroristas eles caíram nas graças dos estudantes e dos operários. 2 ministros do interior, tanto o Pleve quanto o anterior a ele, foram mortos em atentados à bomba em menos de 2 anos. O príncipe Mirsky acabou recebendo, meio a contragosto, esse cargo de ministro do interior. Ele não ficou nada contente com isso, mas ele era um sujeito muito íntegro e tinha uma inclinação liberal. Ele já tinha sido vice-ministro do interior, ou seja, chefe de polícia, mas ele tinha se retirado do cargo porque ele achava que a sua posição mais liberal entrava em choque com os 2 sucessores dele, o Spiagin e o von Pleve. Ele achava que a ação da polícia brutal era completamente indevida e que a responsabilidade da polícia era a de restabelecer a confiança entre o czar e o povo. Era esse o problema, um problema na confiança, no respeito. Ele sugeriu então, numa reunião com Nicolau II, que a autonomia dos zemstvos, dessas unidades
de governo de determinadas regiões, ele sugeriu que a autonomia fosse dada a esses governantes. Sugeriu que houvesse mais tolerância religiosa, porque o fato é que esses pogroms, eles acabavam levando vários jovens judeus para esses movimentos revolucionários, para esses movimentos socialistas e radicais que prometiam a esses jovens uma Rússia melhor, uma Rússia que não seria mais antissemita. Ele também sugeriu que o governo limitasse a definição de crime político a atos terroristas e não a uma simples reunião. Ele queria então que fosse melhorado o tratamento dado às minorias, aos pequenos grupos religiosos, sobretudo os judeus, e que a censura fosse moderada. É impressionante como esses liberais, eles têm sempre ideias magnânimas, magistrais, mas eles chegam nos eventos, infelizmente, tarde demais. O Nicolau, ele tinha uma grande dificuldade de confrontar o seu interlocutor. Ele no início acabou aceitando algumas medidas do príncipe Mirsky, mas já era tarde demais. O Mirsky, então, recebendo a anuência do Nicolau II, ele começou, de certo modo, a dar a entender que ele conseguiria fazer mais do que ele realmente conseguiu. Ele deu a entender que ele conseguiria muitos avanços, a autonomia dos zemstvos, a liberdade religiosa, a tolerância, a moderação da censura, mas o fato é que tudo isso era muito difícil de se conseguir. E mesmo que o Nicolau II aceitasse fazer metade dessas concessões, o problema é que a Rússia já estava num movimento, já estava num looping que a levaria ao fim. Já era realmente tarde demais. Então, no próximo vídeo, no vídeo 4, eu vou levar vocês para os terríveis acontecimentos de 1905, para esse dia que foi conhecido como Domingo Sangrento e que teve a participação de outros setores religiosos na Rússia. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos sobre a Revolução Russa e eu vejo vocês então no vídeo 4. Tchau!